Bruna, eu sou historiadora e pesquisadora aqui do PUPEP Arqueologia. E vocês chegaram a descer lá? São peças? Sim. E aquelas peças são peças que fazem referência à nossa história, quando digo nossa catarinense. Lógico que tinha aquelas divisões, mas a nossa história pré-colonial. Ou seja, são lâminas de machado, pontas de flecha, polidores, ólitos, que fazem referência aos grupos indígenas que viviam aqui. Essas peças aqui, elas existem duas diferenças daquelas. Elas são pedras também. E qual é as duas diferenças? Elas não foram encontradas em meio terrestres como aquelas. Elas são sítios subaquáticos. Elas foram encontradas embaixo do mar, pode ser embaixo do mar, na lagoa, do rio. Essas foram encontradas ali perto da Praia dos Sonhos, na Ponta do Papagaio, na Baía Sul de Florianópolis. E esse material faz referência à nossa história colonial. Por quê? O que acredita-se que seja? Por que eu falo acredita-se? Porque está em fase de estudo. Então, pode ser, essas peças podem ser, tanto essa como outra que a gente vai ver depois, de um galeão espanhol que saiu da Espanha com o destino de construir um forte no Estreito de Magalhães. O que acontecia naquela época na Europa? A gente tinha a União Ibérica. A União Ibérica ela começa em 1580. O que é a União Ibérica? Alguém já estudou? Se lembra alguma coisa? Não. Península Ibérica. Vou pensar em Portugal e Espanha. Então, a União Ibérica, nós temos a União de Portugal e Espanha. Como que funciona essa união? Espanha e Portugal estão sob um único rei, que é um rei espanhol, o rei Filipe II. Então, como é que a gente visualiza isso nessas peças? Aqui a gente tem um leão. Quem não está conseguindo ver, depois pode trocar. Então, isso aqui é um brasão. Né? Um brasão, ele pesa 700 quilos. Então, a gente tem o leão de uma ponta e o leão na outra ponta. E a gente tem um castelo. Né? Tá tudo em alto relevo. Um castelo ali e um castelo aqui. Que reinos são esses? Leão e Castilha, da Espanha. Ali no meio, a gente tem um outro brasão menor, que é o brasão português. Então, por que a Espanha estaria carregando um brasão português se não fosse o período da União Ibérica? Então, isso é uma das possibilidades que nos leva a acreditar que seja essa embarcação. Como é que a gente tem registro dessa... Como é que eu sei que foi em 1583 que naufragou perto da ilha de Florianópolis, que hoje se chama Ilha de Florianópolis, por causa que tanto portugueses como espanhóis, eles tinham um hábito, quase uma tradição de registrar tudo que saía dos seus portos, tudo que acontecia. Havia os cronistas nas embarcações, eles escreviam que embarcação naufragou, quando naufragou, aonde naufragou. Então a gente tem registros dessa embarcação. A gente só não sabe se a gente pode atribuir essas peças a esse naufrágio. É por isso que a gente está em fase de estudo. Alguma dúvida dessa peça? Não? Ela é uma pedra ígnea e a gente não sabe exatamente o tipo dela ainda porque a gente tem que fazer o estudo, porque ela sofreu muita ação. Ela sofreu ação dos seres vivos, das conchas, das esponjas marinhas, de outros parasitas, e ela sofreu ação da areia com o movimento do mar, né? Então a gente vai ter que fazer um estudo mais aprofundado com relação a ela. Porque faz um mês e meio que elas foram retiradas que o tanque está vazio. Então ele estava com água. Né? Por que ele está com água? Essas peças ficaram mais de 400 anos embaixo da água salgada, se forem dessa embarcação. Então elas absorveram muito sal. Se a gente não poderia simplesmente retirar elas desse meio. A gente ia causar um choque, causar algumas reações, quebra, ia arrancar, as conchas iam ser arrancadas pedaços da peça, né? Porque a gente teve que esperar as conchas morrerem também. Então, o que a gente fez? A gente fez um processo que é conhecido por vocês, que é o processo de osmose. Né? O que é a osmose? Mudança de meio. Troca, né? Essa questão da troca no meio, né? Então, quando a gente diz que a gente tem que aprender por osmose, é que a gente fia o caderno na cabeça, você tem que aprender por osmose. Então, é a questão de trocar, dessa troca. Então, a pedra está com muito sal, ela absorveu muito sal. A gente coloca ela numa água doce. Então ela vai trocar. Ela vai realizar essa troca. Quando a água já está muito saturada, a gente troca a água. Que a água não está pegando mais sal. A gente troca a água. E assim a gente fez. Agora, tanto essa peça como a outra, elas não produzem mais troca.
estão estabilizadas, elas não fazem mais troca com o meio, então elas já podem ficar fora do ambiente aquático. Alguma dúvida dessa parte? Não. Não? Podemos ver a outra peça?